Então vamos lá, gente. Vamos ver quem conseguiu conectar até agora. A Adria. Amanda conectou? Não. Ana Júlia Salomé. Está presente? Ana Júlia está aí. Carolina Martins. Sheila. Sheila não. Felipe está aí? Felipe está conectando. A Gabriela Fernandes. Sim. Gisele Ariana. Gisela Venega. Gisele Venega. A Jéssica. Jéssica está aí? Deixa eu ver se a Jéssica está conectando. Jéssica Souza. Conectando áudio. Kelly não. Laís. Laís também não. Lauriene. Lauriene está presente. Luiz Felipe. Não. Mayra Oliveira. Sim. Aqui. Micael presente. Pedro. Pedro não. O Ender tá aí, né? Eu vi ele agora há pouco. Ah, tá ali. Juliana Pereira tá aqui. A Sara tá aqui também. Sara Campos. Maria Cruz não está. Terliane. Ela tinha entrado, acho que a conexão dela tá aí. Ana Laura. Ana Meli e Ana Carolina? Não, né? Certinho. Então, pessoal, eu vou começar a nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, por exemplo, estou falando, vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa que não está entendendo, o que eu vou pedir para vocês fazerem? O que eu vou pedir para vocês fazerem se isso acontecer? Você está conectado, está com dúvida? Aperta a tela do celular. Embaixo tem um microfone. Geralmente eu desativo de vocês, tá? Mas tá com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, é só clicar, vai ativar, vocês podem falar à vontade, podem interromper a aula, às vezes eu só vou terminar no raciocínio e vou responder vocês, certo? Segundo ponto, a câmera, vocês fiquem à vontade, tá? Eu vi que tem alguns que estão com a câmera desligada, mas se quiserem ligar, fiquem à vontade, tá? É bom que eu vejo vocês, eu vejo a carinha, se tá entendendo, se não tá entendendo, se tá dormindo, se não tá dormindo, tá bom? É bom que eu vou aqui, ó, acompanhando vocês. E que mais? Fase vermelha, né? É o que nós temos para hoje. Então, por enquanto, nós vamos ter as nossas aulas aí online, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Vocês vão continuar tendo as 2 horas de aula. A conexão, em algum momento, ela vai cair. Igual acontecia na sala de aula. Lembra que eu falava para vocês? Gente, a conexão vai cair. Só vocês voltarem lá no WhatsApp, é o mesmo link, tá? Eu só reinicio a reunião. Então, é a mesma reunião, caiu a conexão, entra de novo. Para ter presença, tem que participar, vai dar mais ou menos uns 3 links. Tem que entrar nas 3 aulas, viu? Assistiu uma e foi embora, fica com falta. Eu tiro depois no final da aula, tá? Então, acho que é só isso. Alguma dúvida? Tudo certo? Não, certo. Então, tá bom, gente. Vamos começar a nossa aula. Bom que eu consegui acompanhar.
Isso, agora sim. Pessoal, nós tivemos na primeira aula um pouquinho sobre classificação dos ossos. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa parte, tá? E eu havia mencionado que a gente ia falar sobre o sistema muscular, mas eu acabei deixando isso para o final, eu vou seguir mesmo a sequência do livro, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso, que aí fica a sequência, eu acho que fica mais fácil para a gente não se perder, tá? Então essa parte aqui são os principais tipos de ossos. Aqui nós temos os ossos longos, como por exemplo o fêmur, que não tem confusão, eles são ossos longos mesmo, que é diferente dos ossos alongados. Você vê que os ossos alongados, eles não necessariamente são retos, eles têm essa curvatura, tá? Nós temos os ossos curtos, como por exemplo os ossos da mão. Nós temos os ossos laminares. Qual que é a principal diferença? Eles são planos. Nós vamos perceber, nós vamos encontrar esses ossos na região na região da cabeça, tá? Ossos irregulares, que são os ossos, por exemplo, da coluna vertebral, ossos sesamoide, que são esses, como por exemplo, o da paleta, que fica na frente, que é o que forma o nosso joelho, os ossos culturais, tá? Que eles são um pouco diferentes de indivíduo para indivíduo, tá? Então, quando a gente fala em divisão do esqueleto, a gente fala primeiramente dos ossos do esqueleto axial. O que inclui esse esqueleto axial? Vamos ver que é a nossa cabeça e o nosso tronco, conforme está aí na gravura. Então, nós vamos ter a cabeça, com todos os ossos da face do crânio. Nós vamos ter a coluna vertebral e as vértebras na parte aqui do tronco. Nós temos o tórax, inclui as costelas, que a gente tem no externo, que é esse osso bem aqui na frente, tá bom? Esses ossos constituem o esqueleto axial, tá? E o crânio? O crânio, ele é formado por 22 ossos, que a gente já havia comentado, tá? Também inclui ainda 6 ossos do nosso ouvido, tá? O ouvido interno também tem alguns ossos peculiares. Então, são 22 mais 6 do nosso ouvido interno. Os ossos do crânio, eles são extremamente resistentes. A gente já comentou isso, porque ele vai proteger o nosso cérebro. Que é... Deixa eu só deixar a Laís entrar aqui. Deixa eu ver se... Então, aqui é o nosso órgão mais importante, porque o nosso cérebro vai comandar todas as nossas outras funções, tá? Isso. Essa gravura eu gosto muito porque ajuda a gente a entender que às vezes a gente olha o nosso cérebro nesses modelos anatômicos e a gente fala, é um osso só. Aqui a gente consegue ver claramente quantos ossos tem só na nossa cabeça. Cada cor é um osso. Então, vocês vão lembrar que a gente comentou que quando a gente nasce, muitos ossos eles estão separados e conforme a gente vai crescendo, eles vão se juntando, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, o osso nasal aqui, nós temos aqui no número 2, o acústico externo, que é parte do nosso ouvido, tá bom? Qual é o outro também principal? 5, o osso lacrimal aqui, que é essa região do olho. Alguns ossos, quando a gente vê o nome, a gente fica fácil de identificar. Por exemplo, nesse canto, a gente tem o osso palatino, ele fica dentro da nossa boca, tá? Que mais? Fossa da mandibular, que é o número 4. Ele tá aqui nessa região, vou ver aqui. A fossa mandibular fica aqui. Então, todos esses ossos é importante para a gente entender que eles fazem parte da cabeça, tá bom? E a coluna vertebral, que também faz parte do esqueleto axial. Coluna vertebral, gente, o que a gente precisa ter na mente é que ela tem esse formato de S. Aqui, ó. Tá
vendo? Ela faz como se fosse um S. Por que isso é importante? Essa estrutura é a estrutura anatômica ideal da nossa coluna. Quando alguma alteração nesse formato, nós vamos ter as patologias, tá? Que nós vamos ver no final dessa parte de sistema ósseo. Então, a coluna, ela tem esse sistema de S, mas ela é flexível, tá? Nós vimos que ela tem articulações entre uma vértebra e outra para amortecer os choques, os impactos, tá? E quando a gente fala em coluna, a gente fala em uma coluna vertebral, mas ela é subdividida, tá? Nós temos essa aqui, que é a região da cervical, essa aqui, que é a região torácica, região lombar, e nós ainda vamos ter a região sacral, que é essa aqui de baixo, e por fim a gente tem o cóccix. O que é o cóccix? Eu falo que ele é a parte cômica se não fosse trágico, né? Para quem acredita em evolução, é onde nós teríamos o rabo, né? Quem acredita que a gente descende dos macacos, ele é o vestígio de onde seria o rabo. O que acontece? Muitas pessoas às vezes caem sentada, tem algum tombo que cai sentado, algum tipo de trauma. Fratura o cóccix, geralmente, que é essa região. A pessoa não consegue sentar, a pessoa tem dificuldade para ir no banheiro, porque é justamente esse osso que trinca. O cóccix, ele é o único que, quando trinca, não compromete locomoção. Deixa eu deixar o Felipe entrar de novo. Quando eu fraturo o meu cóccix, eu não vou ter comprometimento da locomoção. Não vou precisar andar de cadeira de roda, nem nada do tipo, tá? Região sacral para cima, qualquer fratura, eu vou ter comprometimento. A pessoa passa a andar em cadeira de rodas, dependendo do comprometimento, ela fica até mesmo tetraplégica, tá? Movimenta só a cabeça. Então, vai depender da região da fratura. Então, se a pessoa fala para você, eu tenho uma lesão no tórax, na região torácica, vai pegar essas vértebras aqui em verde. Muitas pessoas, principalmente mulher que tem quadril muito largo, tem problema na região lombar, que são essas daqui em vermelho, tá? E as pessoas muito tensas, que ficam muito tempo em celular, costumam ter problema nessa região cervical, que é a região do pescoço mesmo, tá? E aqui em cima já vai conectar na nossa cabeça, tá? E o nosso tórax? Nós vamos falar agora das costelas, né? Nós temos 12 pares de costelas, tá? Desses ossinhos aqui. Eles são, nós já comentamos que eles servem para proteger os nossos órgãos essenciais, como fígado, pulmão, coração, esse tipo de coisa, tá? Eles são ligados entre si, alguns aqui pelo externo, e vocês vão observar esses pontos em azul. O que são esses pontos em azul? São cartilagens, tá? São cartilagens mais firmes que permitem a movimentação, porque se fosse tudo osso, ficaria travado, não é? Igual o nosso cérebro, ele não aumenta e diminui, ele é fixo. Essa parte de cartilagem serve para gente, quando respirar, conseguir expandir essa região das costelas e voltar à constituição normal, tá? Além disso, foi do esqueleto axial e do esqueleto apenticular. O que nós temos? Nós temos como se fosse um apêndice, ou seja, tudo que não é a cabeça e o tronco. São os membros superiores e membros inferiores, tá? Também a gente tem esse nome, esqueleto apendicular. Na parte superior, o que nós temos? Nós vamos ter a clavícula, tá? Que muita gente já ouviu falar, porque tem pessoas que a clavícula, ela sai do lugar, que causa muita dor, tá? Ela vem ligada aqui no húmero, tá? Que é esse osso aqui do braço, nosso osso mais comprido do braço. Depois do húmero, nós vimos na outra aula, eu tenho esses dois ossos do braço, que é o rádio e a una. E só na mão, gente, nós temos 27 ossos, tá? Que são os que nos auxiliam a fazer os movimentos e nos dão resistência.
E na região da cintura pélvica, que também está entre ossos apendiculares, né? Nós vamos ter essa parte do ilíaco, tá? Que é dividido em ilíaco direito e esquerdo. Essa região aqui que nós estamos vendo aqui atrás é aquela região da coluna. Vocês lembram que a gente viu a parte sacral? Tá aqui. Aqui embaixo, ó, a gente vê o cóccix. O cóccix fica bem aqui embaixo. Eu vou ter essa região do pubis. E vocês estão vendo que algumas regiões estão em azul? Tudo que está em azul aqui, gente, é cartilagem. Então, essa parte, ela, principalmente quando a mulher chega o momento do parto, essa cartilagem, ela se expande para poder ocorrer a passagem do bebê, tá? Então, por que a gente fala que uma mulher, depois que tem um bebê, ela nunca mais volta ao normal? O corpo, né? Por mais que a gente perde peso, volta ao peso inicial, o corpo muda. Por conta dessas alterações, né? A costela também, ela expande. E essa região pélvica, ela também vai expandir. Ela só pode expandir porque eu tenho pontos de cartilagem, tá? Então aí ela se expande, ela não consegue mais voltar à sua conformação anterior, tá? Aí aqui eu vou ter, ó, voltando aos membros inferiores, o fêmur, que nós vimos, já tivemos até questão sobre isso, né, que é o maior osso do corpo humano, que é o osso da coxa. Eu tenho a tíbia e a fíbula, que são os dois ossos da perna, da panturrilha. Eu tenho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que tem uma bolinha aqui na frente. Sim. Estão vendo? Então, esse osso aqui é a paleta, tá? A patela, perdão. A patela, ela é responsável. Geralmente, jogador de futebol tem muito problema nesse osso, trinca, às vezes tem que fazer cirurgia nessa região da patela. Tá? Então, a patela, quando eles falam que o jogador de futebol teve um problema na patela, é nesse ossinho aqui, da região do nosso joelho, tá? Agora vamos às partes que nos interessam. Nós tivemos uma recapitulação desses principais ossos. Então vamos ver as patologias. Quais são as patologias que acometem esses ossos? Nós temos aí a bursite. Geralmente ela comete essa região do ombro, né? O que é a bursite? Aqui, entre a clavícula e o osso, eu tenho as articulações e eu tenho uma pequena bolsa que contém um líquido que envolve essa articulação. Essa bolsa que envolve a articulação chama bursa. Então, tudo que é it, termina com it, quer dizer inflamação. Eu vou ter uma inflamação nessa bolsinha que tem esse líquido, tá? Onde que ela vai ocorrer? Nos ombros, cotovelos e joelho, mas principalmente na região do ombro, tá? Ela está relacionada a quem faz força, quem faz movimentos repetitivos ao longo da vida, tá? Essas pessoas vão costumam ter uma inflamação nessa região. Inflamação a gente trata com o quê? Anti-inflamatório, tá? Mas vocês vão ver que quem tem bursite, geralmente essa inflamação ela é recorrente, ela vai e volta, tá? Não é uma inflamação, por exemplo, de dor de garganta, que eu tomo anti-inflamatório, sarei e não preciso tomar mais. Quem tem bursite, essa inflamação ela é recorrente, ou seja, ela vai e volta, certo? Segunda patologia relacionada a ossos, nós vamos ter a osteoporose. Aqui, eu comentei em sala de aula que fica melhor para a gente visualizar. Esse aqui, ele é um osso saudável. Esse aqui, você vê que ele tem, sim, alguns pontos porosos. E esse aqui é um osso com osteoporose. Você vê que esses poros são maiores e são muito mais intensos, são muito mais numerosos. Então, a osteoporose ela é uma degradação estrutural do osso. Ele diminui o cálcio e fósforo dos ossos. Consequentemente, esses ossos ficam mais fracos. E é mais comum e é mais fácil, né, de você ter uma lesão, de você ter uma fratura. Onde que eu vou ver muito isso? Em idosos, especialmente em mulheres, tá?
Mulheres, por conta da menopausa, elas têm relatos de osteoporose mais frequentes. Entorse. O que é isso, Tavani? Aí aqui tem a explicação, ó. É a perda momentânea da congruência articular. O que isso quer dizer? O que liga, muitas vezes, os ossos são tendões, né? São grupamentos aí que vão ajudar na articulação. Na entorse, eu tenho uma ruptura dessas articulações, desses ligamentos, tá? Ele geralmente é traumático, ou seja, é alguma atividade ou algum acidente que causa. Não é como a osteoporose, que é natural da idade. Não, esse aqui eu preciso ter um trauma, eu preciso ter uma lesão que cause essa ruptura. Elas são de 3 graus, tá? Primeiro, quando essa ruptura, ela não dá uma ruptura total, eu continuo com o nervo íntegro, mas você começa a ver que tem aparecimento de algumas pequenas lesões. No segundo grau, eu tenho uma ruptura parcial, ou seja, rompe metade do ligamento. Opa, deixa eu só deixar a Carol entrar. Ah, deve ser a Carol Martins. E no terceiro grau eu tenho a ruptura total, tá? O que é essa ruptura total? Rompimento total do ligamento. Sabe onde que vocês vão observar muito isso? Pessoal que faz crossfit. Às vezes eles forçam demais, fazem uma força muito grande, treinam até o limite e às vezes acontece. Esse tipo de lesão, gente, é extremamente dolorosa, tá? Quem tem esse tipo de lesão tem que ficar imobilizado, tá? Se for no pé, imobilizar o pé. Às vezes acontece essa ruptura no abdômen, tem que ficar sem fazer atividade física, sem fazer força e tomar analgésico, tá? Até que esse ligamento ele se recupere, tá? Um outro tipo que nós vamos ter é espinha bífida. O que é essa espinha? Opa, pode falar, Laís. Deixa eu ver se eu te acho aqui, peraí. Eu tô com 2 computadores, viu, gente? Se às vezes eu não tô olhando para vocês, é que eu tô olhando aqui, porque a tela é maior. Laís Oliveira, pode falar, você levantou a mão? Clica na telinha do celular, embaixo vai ter um microfone. Ativa o microfone, que aí você consegue falar. Deixa eu colocar aqui. Deu certo, Laís? Laís? Ó, qualquer coisa, a hora que você conseguir ativar seu áudio, você fala, tá? Ou às vezes você levantou a mão sem querer, mas aí é só se você falar, tá? Gente, tem um recurso, que é esse, tá? De levantar a mão, fica embaixo, só você clicar levantar a mão, que aí eu vejo que alguém quer falar. Também é outra forma, ou senão já ativa o áudio de uma vez, tá? A outra doença que a gente está mencionando é a espinha bífida, é uma má formação, tá? Na região da coluna. Então, nessa doença, algumas vértebras que deveriam proteger a coluna, elas não são formadas. Então, a coluna vertebral, ela fica exposta, tá? Ela permanece aberta. Nesses casos, não tem medicação, tá? É basicamente cirúrgico mesmo, tá? Aí nós vamos ver isso em fetos, às vezes eles realizam até cirurgia intrauterina. O bebê ainda está dentro do útero e eles conseguem fazer a cirurgia, tá? Essa daqui que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é escoliose. O que é escoliose? A coluna, ela tem que ser reta quando eu olho de costas, mas ela forma um S quando eu olho de lado. Olha essa coluna desse homem. Tá vendo que ela tá fazendo aqui uma curvatura anormal? Isso aqui é escoliose, tá? Quando a coluna, ela tem essa curvatura para um dos lados do tronco, tá? O
que vai acontecer nesses casos? Vocês viram que apareceu uma mensagem aí na tela de vocês? É só fechar, tá? A gente ainda tem mais 10 minutos. Aí depois a conexão vai cair, é só vocês entrarem de novo. Então, no caso da escoliose, gente, vai ter essa curvatura, isso vai gerar muita dor, tá? Então, quem tem escoliose tem que, às vezes, entrar com fisioterapia e também fazer uso de analgésico ou anti-inflamatório. Porque, pensa, o peso da sua coluna está sendo distribuído de uma forma anormal. Então, por isso que tá? Pode gerar desgaste também por conta dessa curvatura anormal, tá? Então, isso é escoliose. E a osteomielite? Essa daqui já é uma doença infecciosa, ou seja, eu tenho um agente causador dessa doença, que é o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria, tá? Ela é mais comum em crianças e adolescentes e geralmente atinge os ossos longos, como por exemplo o fêmur, que é o osso da coxa, a tíbia ou o húmero, que são os ossos do braço. Então, eu vou ter uma infecção bacteriana que vai começar a degradar o meu osso. É como se fosse uma osteoporose causada por uma bactéria. Só que ele vai corroendo. Se eu não fizer um tratamento agressivo com antibiótico, eu não vou conseguir tratar. E chega num ponto que vai comprometer totalmente o osso, tá bom? Então, isso aqui é sério, tem que fazer tratamento com antibiótico. Nesses casos, se a pessoa chega na farmácia com esse tipo de problema, ela já tá, essa criança ou esse adolescente já está com muita dor, tá? E o que a gente tem que orientar? Permaneça com o tratamento prescrito pelo médico. Mesmo que a pessoa sinta melhor, às vezes o médico vai fazer um tratamento de 1 mês. Às vezes, com 15 dias, a pessoa já vai sentir melhora, já vai parar de sentir dor. O que eu tenho que fazer? Incentivar esse paciente a não abandonar a terapia, não parar com o tratamento. Tem que fazer o tratamento completo, tá? Senão vai voltar essa infecção, ele vai voltar a sentir dor. Pronto. E eu tenho a cifose, que é aquele corpo cansado, né? Você olha para o homem da segura gravura, se parece a gente 5 horas da tarde, quando volta do serviço, tá com essa postura. O que é isso, gente? São quando eu tenho uma alteração, não é tão grave, tá? Mas ela pode ser causada ou por algum problema, algum patógeno, alguma bactéria, alguma coisa assim, mas na maioria dos casos ela é resultado de uma má postura. Quando eu tenho esse tipo de postura, no segundo caso, o que pode gerar? Tensão muscular nessa região cervical, tá? E dor na lombar, dor aqui bem um pouco antes do bumbum da gente, um pouco mais para cima. A mulher vai sentir essa curvatura. Quando eu tenho essa postura, o que eu tenho que fazer? Se chega um paciente que tem essa postura, reclamando de dor na cervical, nessa região do pescoço, a gente pode passar relaxantes musculares, como salompas, por exemplo, que é aquela fita adesiva, ou Dorflex para uso momentâneo, tá? Não vai ser um uso contínuo, mas a gente tem que orientar essa pessoa que se ela não mudar postura, não fizer acompanhamento com o fisioterapeuta, não vai resolver. Ela vai continuar tendo dores frequentes, o que é resultado de má postura, tá? Isso, gente, gera muita dor. Você vai ver que é uma pessoa que às vezes pode ter até dor de cabeça, porque ela está com uma posição errada, então tensiona os músculos e os nervos do pescoço, consequentemente vai doer a cabeça. Também pode ser, tá? Meninas e meninos, nessa questão de ossos, ficou alguma dúvida? Wender, Juliana, Gabriela, Gisele, a Adria, tá tudo certo aí, Adria? Gisele Benega, tudo certo, Wender, tudo tranquilo, né? Sim.
Então tá bom, gente. Ó, eu vou encerrar, falta menos de 5 minutos para nossa aula cair. Eu vou encerrar então para a gente começar a segunda parte da aula, certinho? Vocês voltem, hein? É o mesmo link, tá bom? Tá bom. Então tá bom.